Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo de Miguel Strogoff de Júlio Verne. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então, vamos para o capítulo de hoje. Capítulo 19. Ivan Ogarev. Enquanto Harry Blount e Alcide Jolivet desejavam ardentemente a chegada ao acampamento de Ivan Ogarev, Miguel Strogoff fazia votos para que ele não viesse. De fato, os dois jornalistas tinham tudo a ganhar, logo que lhes fosse reconhecida sua qualidade de correspondentes estrangeiros. O lugar-tenente do emir não deixaria de os pôr em liberdade, obrigando Feofar Khan a transigir sobre este ponto, embora o sultão de Bukhara tivesse vontade de os tratar como espiões. O interesse de Alcide Jolivet e de Harry Blount era contrário ao interesse de Miguel Strogoff. Este compreendeu tão bem a sua situação e a deles, que daí em diante tentou ainda com mais empenho evitar qualquer circunstância que pudesse aproximá-los de seus antigos companheiros de viagem. Passaram-se 4 dias, durante os quais não houve a menor alteração nesse estado de coisas. Os prisioneiros ignoravam se o acampamento estava ou não para se levantar. Vigiados de perto com severidade, ser-lhes ia impossível atravessar o cordão de soldados a pé e a cavalo que os guardava de noite e dia. A comida dos infelizes, assim de péssima, era deficientíssima. Apenas 2 vezes em 24 horas se lhes distribuía uma porção de intestino de cabra assados em cima de brasas ou uns bocados de queijo chamado cruta, feito com leite azedo de ovelha e que, misturado com leite de égua, constitui manjar kirguiz, vulgarmente conhecido pelo nome de quemis. Nisso se cifrava todo o seu alimento. Nunca provei essas coisas. Se você já provou, coloque nos comentários abaixo se é gostoso ou não é. Eu fico na curiosidade. Acrescentou-se também que o tempo se tornara detestável. Na atmosfera tinha-se produzido grandes perturbações, dando resultado uma sucessão de trovoadas e de chuvas copiosas. Os prisioneiros, privados de abrigo e conforto, haviam suportado essas insalubres intempéries sem que os seus verdugos sequer pensassem em lhes suavizar sofrimentos. Alguns feridos de Colivan, muitas mulheres e crianças foram vítimas de tão grande desumanidade, e os seus cadáveres teriam ficado por enterrar se aqueles que sobreviviam não lhes dessem sepultura. Alcide Jolivet e Miguel Strogoff, cada um por seu lado, mostraram-se incansáveis nesses dias de provação. Ambos diligentes e serviçais multiplicavam-se com solicitude, acudindo cheios de zelo aonde seus companheiros mais precisavam deles. Menos quebrantados pela fadiga que muitos outros, e além disso robustos e organizados, conseguiram resistir a esta série de inclemências, repartindo seus conselhos e cuidados por todos aqueles que padeciam e desesperavam. Estava bem ruim a situação. Prolongar-se-ia por muito tempo semelhante situação? Feofar Khan, satisfeito com seus prisioneiros triunfos, queria demorar-se ainda alguns dias antes de prosseguir na sua marcha sobre Irkutsk. Podia talvez suspeitar-se que assim fosse, mas as circunstâncias incumbiam-se de demonstrar o contrário. O acontecimento que Harry Blount e Alcide Jolivet desejavam tanto quanto Miguel Strogoff temia veio a realizar-se na manhã de 12 de agosto. Notou-se nesse dia um estranho movimento. Ouviram-se toque das claramelas, rufaram os tambores e sucederam-se descargas. É que, para os lados de Colivan, levantava-se uma espessa nuvem de poeira. É que Ivan Ogarev, seguido de muitos milhares de soldados, entrava no acampamento do emir. Era um verdadeiro corpo de exército que ele trazia consigo.
Os seus diversos regimentos de cavalaria e de infantaria formavam parte da coluna que se tinha apoderado de Omsk. Ivan Ogarev, não podendo tomar a cidade alta, na qual, como se sabe, se haviam concentrado o governador e a guarnição, desistira por fim deste propósito para não protrair as operações de que dependia a conquista da Sibéria Oriental. Deixara, pois, uma guarnição suficiente na Cidade Baixa e fora reunir-se com o grosso do exército de Fialfarkã, marchando à frente das suas hordas e reforçando-as pelo caminho com os vencedores de Kolivan. Para isso, a ação estava razoável. Não estava boa, mas também não estava má. Os soldados de Ivan Ogarev fizeram alto quando chegaram aos postos avançados do acampamento. Não tiveram ordem para acampar. Um projeto de seu general era, sem dúvida, conduzi-los a Tomsk, cidade importante, destinada naturalmente a tornar-se o quanto antes o centro das próximas operações. Além dos seus regimentos, Ivan Ogarev era também acompanhado por uma leva de prisioneiros russos e siberianos feitos em Omsk, e nas diferentes localidades por onde um traidor acabava de passar como vitorioso. Esses infelizes, não podendo ser reunidos aos que já se acumulavam no cerrado, foram mandados distribuir pelos postos avançados, onde ficaram sem abrigo e quase sem alimento. Que sorte lhes destinaria Fialfarkã? Interná-los-ia em Tomsk? Ou reservá-los-ia para algum desses bárbaros suplícios tão familiares aos chefes tártaros? Só o próprio Emir poderia dizê-lo. As forças de Ivan Ogarev não tinham saído de Omsk sem trazerem atrás de si essa turba de mendigos, de forrageadores e de boêmios que haviam habitualmente a ser retaguarda de um exército em campanha. Todos estes indivíduos, vivendo à custa das localidades que atravessavam, não haviam deixado muito que pilhar para que os que viessem depois deles. Tornava-se, portanto, indispensável avançar para que mais não fosse senão para assegurar guarnições de boca às imensas colunas expedicionárias. Toda a região compreendida entre as margens do Ishi e do Obi, batidas pelos exploradores, estava já completamente exausta de recursos. Bem grave essa situação. Era, pois, um deserto que os tátaros iam deixando por onde passavam, deserto que os próprios russos teriam dificuldade em atravessar posteriormente. Entre esses boêmios, vindo das províncias ocidentais, figurava o bando cigano que tinha viajado com Miguel Strogoff a bordo do Cáucaso e que era dirigido por Sangara. Esta espiã semibárbara, alma danada de Ivan Ogarev, nunca desamparava o seu senhor. Viu-se como ambos prepararam em comum no governo de Nizhny Novgorod seu plano de conspiração e como ambos conseguiram passar despercebidos as investigações da polícia. Foram também juntos que ambos tinham atravessado a cadeia dos Urais, separando-se apenas durante alguns dias. Ivan Ogarev, para seguir mais rapidamente por via de Ishin, Sangarra, para dar entrada com suas boêmias em Omsk, pelo sul da província. Podia-se imaginar facilmente de que vantagens não seria para Ivan Ogarev o concurso desta mulher. Pelas suas boêmias entrava ela em toda a parte, ouvindo e observando o que se dizia. Ivan Ogarev conhecia até o que se passava no coração das províncias invadidas. Eram sem olhos, sem ouvidos, trabalhando por sua conta com afinco e boa vontade. De resto, ele pagava sempre com generosidade esta espionagem, de que tão bons resultados colhia. Sangarra, condenada noutro tempo a uma pena grave, tinha sido salva por este oficial russo. Reconhecida desde então ao favor recebido, nunca mais deixara de pertencer de corpo e de alma ao seu salvador. Ivan Ogarev, ao lançar-se nos tortuosos caminhos da traição, compreendera logo o partido que podia tirar desta mulher. Fossem quais fossem as ordens que lhe desse, Sangarra executava sempre com maior zelo.
um instinto inexplicável superior descer toda a gratidão. Levava esta boêmia a fazer-se escravo do traidor. Confidente e cúmplice, sem pátria e sem família, Sangarra regozijava-se por dedicar a sua existência vagabunda ao serviço dos invasores que Ivan Ogarev arremessava sobre a Sibéria. A prodigiosa e natural astúcia da sua raça juntava a Sangarra uma energia feroz, incapaz de perdão ou piedade. Era uma selvagem digna de compartir o vigvam de um Apache ou a coça de um andamano. Não conheço as palavras. Se você conhece, coloque nos comentários aqui embaixo. Estou curioso para ver quem é que responde primeiro. Desde que chegara a Omsk na companhia das suas ciganas, nunca mais se afastara de junto de seu senhor. A situação que pusera Marfa Strogov em presença de seu filho não lhe era desconhecida. Os receios que perseguiam Ivan Ogarev, com referência à viagem de correio mandado de Moscou a Irkutsk, também ela os conhecia e também neles tomava parte. Sangarra era finalmente bastante perversa para pôr à prova a mãe de Miguel Strogov, com todo o requinte de pele vermelha, a fim de lhe arrancar do peito o segredo que ela se obstinava em lá guardar. Contudo, Ivan Ogarev ainda não julgara chegado o momento de obrigar a velha siberiana a fazer revelações. Assim, pois, Sangarra continuava a esperar com impaciência, não perdendo de vista sua vítima, espiando-a noite e dia, espreitando-lhe todos os gestos e procurando inutilmente ouvir-lhe pronunciar a palavra filho, que Marfa Strogov, com inalterável impassibilidade, persistia em não deixar sair de seus lábios. Será que vai acontecer mais adiante? Apenas ressoavam no acampamento os primeiros sons das charamelas e dos tambores. O grão-mestre de artilharia e o chefe das cavalariças do Emir partiram logo de encontro a Ivan Ogarev, seguidos de um ruidoso e brilhante esquadrão de uzbeques a cavalo. Chegados à sua presença, prestaram-lhes as devidas honras militares e ofereceram-se para o acompanhar até a tenda de Feofarkã. Ivan Ogarev, imperturbável como sempre, correspondeu friamente às intenções dos altos funcionários que tinham vindo recebê-lo. Vestia com extrema simplicidade, mas, por uma bravata imprudente, ainda trazia o uniforme de oficial russo. No momento em que largava as rédeas ao cavalo para transpor a entrada do acampamento, Sangarra, atravessado por entre os oficiais do esquadrão, aproximou-se dele e ficou imóvel. Nada? Perguntou-lhe Ivan Ogarev. Nada. Sê paciente. Esperava obrigá-la a falar dentro em pouco? Espero, Sangarra. Quando? Quando chegarmos a Tomsk? E quando chegaremos a Tomsk? Daqui a 3 dias. Os rasgados olhos presos de Sangarra faiscaram de brilho. Depois, a boêmia afastou-se de Ivan Ogarev com um passo vagaroso. Ivan Ogarev chegou às esporas ao cavalo e, acompanhado do seu Estado-Maior, composto de oficiais tártaros, dirigiu-se para a tenda do Emir. Feofarkã estava à espera do seu lugar-tenente. O conselho, formado pelo Kodja, pelo portador do selo real e por vários outros dignatários de consideração, ocupava os seus respectivos lugares em redor do príncipe asiático. Ivan Ogarev apeou-se e penetrou na tenda, adornada interiormente com excessiva opulência, e toda tapetada de alcatifas bucarianas, sob cuja espessa felpa desapareciam os pés. Ivan Ogarev estava em frente do Emir. Feofarkã era um homem de 40 anos, alto, rosto pálido, olhar feroz e fisionomia cruel. Uma barba preta, formando sucessivos anéis, descia-lhe sobre o peito. O seu traje de guerra compunha-se de uma cota de malha de prata e ouro, talabarte cravejado de pedras preciosas sabre curvo como um yatagã, com a bainha
camada de gemas cintilantes, botas com acicates de ouro e capacete adornado de uma roseta de diamantes que ofuscavam pela esplêndida intensidade de seus lumens. Deve ser bem bonito. Felfarcan, assim vestido, oferecia à vista o aspecto de um sardanapalo, mais extravagante que imponente. Era esse o soberano que dispunha a seu capricho da vida e fortuna de seus vassalos, e a quem, por especial privilégio do seu ilimitado poder, se dava em Bukhara a designação de emir. No momento em que se apresentou Ivan Ogarev, os grandes dignatários deixaram-se ficar sentados nos seus coxins de veludo franjados de ouro. Felfarcan, porém, levantou-se de um rico divã em que a profusão dos bordados quase escondia a cor dos estofos. O emir encaminhou-se para Ivan Ogarev e deu um beijo que tinha altíssima significação. Este beijo fazia do seu lugar-tenente o chefe do conselho e colocava-o temporariamente acima do próprio Kodja. Depois dirigiu-se a Ivan Ogarev. Não careço interrogar-te, disse Felfarcan. Fala, Ivan. Todos aqui te aguardavam como aquele que muito prezamos. Takshir. Nota do tradutor. Takshir é o tratamento que se dá aos sultões de Bukhara. Então, Takshir, respondeu Ivan Ogarev. Prepara-te para me ouvires. Ivan Ogarev exprimia-se em tártaro e dava às suas palavras a expressão enfática que tanto caracteriza a linguagem dos orientais. Takshir, urge que não gastemos o tempo em vãs palavras. O que eu fiz à frente das tuas tropas, sabe-o tu de sobra. Parecem-nos as linhas do Inchin e a do Irtish, e os cavaleiros turcomanos já podem banhar os seus cavalos nas águas daqueles rios tornados tártaros pelo valor dos nossos. As hordas dos kirguizos levantaram-se à voz poderosa de Felfarcan e até todo o caminho que se estende desde Inchin até chegar a Tomsk. Podes agora, pois, arremessar as tuas colunas quer sobre as províncias siberianas onde o sol nasce, quer sobre aquelas onde o sol se esconde. E se dirigir o meu corcel para as regiões para onde se esconde o sol? Perguntou Emir, que ao ver Ivan Ogarev, sem que no rosto desse perceber os seus íntimos pensamentos. Se marchar para o poente, respondeu Ivan Ogarev, aproximar-te-ás da Europa, conquistando na sua passagem triunfal todo o país desde Tobolsk até a cadeia dos Urais. E se me lançar na direção que esse facho luminoso se levanta? Falo-ás cair no teu domínio juntamente com os mais opulentos solos da Sibéria. E os exércitos do sultão de Petersburgo? Insistiu Felfarcan, designado por este capricho os títulos do imperador da Rússia. Nada receio deles, Takshir, respondeu Ivan Ogarev. A invasão foi tão rápida que Tobolsk ou Irkutsk hão de ser tuas antes que as forças russas possam correr em seu auxílio. Os soldados do czar foram vencidos em Kolivan, como hão de sê-lo por toda parte onde as tuas armas se encontrem frente a frente com as hordas moscovitas. E que plano te inspira a tua dedicação pela nossa causa? Inquiriu Emir depois de longos momentos de silêncio. O meu plano, ouviu com vivacidade de Ivan Ogarev, consiste em marchar em oposição ao curso do sol. O meu plano encerra-se em dar a pastar aos nossos cavalos a erva fresca e abundante das estepes orientais. O meu plano é tomar Irkutsk, capital das províncias de leste, e juntamente com ele fazer cair em nosso poder o refém cuja posse vale tanto como um país inteiro. Cumpre que, à falta do czar, seja nosso grão-duque seu irmão. Era verdadeira a suprema aspiração do traidor Ivan Ogarev.
Ouvindo falar assim, julgar-se-ia que ele era algum desses cruéis descendentes de Stepan Razine, um célebre pirata que devastou a Rússia meridional no século XVIII. Apoderar-se do grão-duque, feri-lo sem piedade, tal era o objetivo que o seu ódio visava. Além disso, tomada de Irkutsk colocava imediatamente sob o domínio dos tártaros toda a Sibéria Oriental. Que ordens são as tuas, Takhtir? Ordeno que o nosso quartel-general seja hoje mesmo transferido para Tomsk. Ivan Ogarev inclinou-se respeitosamente e, seguindo do Uzbegi, saiu de imediato para pôr em execução as determinações do emir. No momento em que ele ia montar a cavalo, a fim de voltar aos postos avançados, sentiu-se a curta distância um tumulto que partia do local destinado aos prisioneiros. Ouviram-se diferentes gritos e, logo depois, a detonação de 2 ou mais tiros de espingarda. Seria, porventura, alguma tentativa de revolta ou de evasão que se tentava sumariamente reprimir? Ivan Ogarev e o Uzbegi deram alguns passos para adiante, quando quase de repente lhes apareceram 2 homens que os soldados mal podiam segurar. Quem serão? O Uzbegi, sem mais preâmbulos, fez um gesto que equivalia a uma sentença de morte, e a cabeça desses 2 iam rolar no chão, quando Ivan Ogarev proferiu algumas palavras que suspenderam um sabre já levantado sobre elas. O russo acabava de reconhecer que os 2 presos eram estrangeiros e deu ordens para que os levassem em sua presença. Eram efetivamente Harry Blount e Alcides Jolivet. Desde a chegada de Ivan Ogarev ao acampamento, que eles pediam, mas em vão, para lhes serem apresentados. Desta recusa recusou uma espécie de luta entre os correspondentes e as suas sentinelas, que dispararam sobre eles alguns tiros, cujas balas não chegaram felizmente a feri-los. Entretanto, a sua execução não se teria feito esperar em vista do expressivo gesto do Uzbegi. Seu lugar-tenente do emir não intervisse tão a propósito. Ivan Ogarev examinou com atenção os 2 estrangeiros, que lhes eram completamente desconhecidos. Podia-os ter visto na estação de Ishin, quando ali encontrou Miguel Strogoff. Contudo, não fizera então reparo algum nas pessoas que tinham presenciado seu brutal conflito com o rei do czar. Harry Blount e Alcides Jolivet, pelo contrário, haviam-no reconhecido perfeitamente, a ponto de este último dizer em voz baixa para o colega: Ora, parece que o coronel Ogarev e o agressor de Ishin são ambos o mesmo indivíduo. Depois acrescentou ao ouvido de Harry Blount: Exponha o nosso caso, meu caro Blount. Obsequiar-me-á nisso extraordinariamente. Este oficial russo, no meio dos tártaros, faz-me nojo, e se bem que lhe deva a mercê de estar ainda com a cabeça entre os ombros, não poderia fitá-lo de frente sem sentir por ele invencível repugnância. E dizendo isso, Alcides Jolivet fez gala em mostrar por Ivan Ogarev a mais completa e altiva indiferença. Ivan Ogarev compreenderia caso o que tinha para ele de ofensiva aquela atitude do prisioneiro? Se o percebeu, não o deu a conhecer. Quem são os senhores? Perguntou ele em russo, com modos secos, mas sim aquela aspereza que era a verdadeira pedra de toque do seu caráter. 2 correspondentes de jornais que se publicam em Londres e Paris, respondeu friamente Harry Blount. Trazem papéis que lhes possa autenticar a identidade? Aqui estão algumas cartas que nos acreditaram na Rússia, junto às nossas respectivas legações. Ivan Ogarev pegou nas cartas que lhes apresentava Harry Blount e leu-as com atenção. Depois acrescentou: Pretendem seguir as nossas operações na Sibéria? Pretendemos apenas ser postos em liberdade, retorquiu secamente Harry Blount. Já o estão, meu senhor, respondeu Ivan Ogarev, e deixe-me dizer-lhes que teria certo empenho em ler as suas crônicas no Daily Telegraph. Cada número custa 6 pence, fora o porte do correio,
replicou Harry Blount com o mais imperturbável sangue-frio. E em seguida, Harry Blount olhou para o colega que pareceu aprovar completamente a proposta da resposta. A propriedade da resposta. Ivan Ogarev não pestanejou e, montando a cavalo, pôs-se à frente da sua escolta, desaparecendo imediatamente numa nuvem de poeira. Então, meu amigo, o que pensa do coronel Ivan Ogarev, general-em-chefe do exército tártaro? Respondeu Harry Blount. Penso, meu caro colega, respondeu Alcides Olivier, que teve um gesto admirável aquele Urshbegui quando ordenou que nos cortassem a cabeça. Fosse qual fosse a razão que levara Ivan Ogarev a ser generoso com os dois jornalistas, o certo é que ambos estavam livres, podendo, por isso, percorrer sem obstáculos o teatro da guerra, como era a sua intenção. A espécie de antipatia que tinham anteriormente sentido um pelo outro convertera-se em sincera amizade. Unidos pelos acontecimentos, não pensavam agora em se tornar a separar. As mesquinhas questões de rivalidade haviam de todo desaparecido. Harry Blount nunca poderia esquecer o que devia ao seu companheiro, embora este procurasse apagar-lhe da memória os serviços já prestados. Finalmente, as relações íntimas dos dois correspondentes, auxiliando-se mutuamente, deviam se traduzir em proveito manifesto dos seus respectivos leitores. E agora? Perguntou Harry Blount. Que faremos da nossa liberdade? Utilizarmos-nos dela, já se vê, respondeu Alcides Olivier, partindo quanto antes para Tomsk, a fim de presenciar o que lá se passa. Até que na primeira ocasião possamos reunir-nos a alguma divisão russa. Exatamente, meu caro Blount. A parte brilhante da atual campanha não pode deixar de pertencer àqueles que trazem com as suas armas os frutos da civilização. Esta onda invasora, com que os povos da Ásia Central têm tudo a perder e nada a lucrar, há de ser mais dia menos dia repelida pelos russos. Isso depende apenas de uma simples questão de tempo. Em vista, pois, do que tem de acontecer, parece-me que o melhor é não nos deixarmos tartarizar. E Harry Blount mostrou por um gesto afirmativo que aceitava perfeitamente as condições de seu colega. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga pelo menos um inscrito pro canal. E continue acompanhando os vídeos. A história está ficando interessante. Estão gostando? Ok? Então é isso. Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e até logo!